paz do Senhor, bom dia para você que está nos assistindo. Gostaríamos de pedir para você, como é de costume, para você curtir o nosso vídeo, compartilhar para que a mensagem do Senhor possa chegar em tantas outras pessoas, né? Assim como é bênção na nossa vida, é cena de outras pessoas também. Hoje, terça-feira, dia 28 de junho, ainda. 28 de junho, nós vamos ler sobre o tema Pessoas frutíferas oram funcionalmente. O texto de hoje está em Tiago, capítulo 4, versículo 3, que fala assim: Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. E o comentário do pastor fala: Quando oramos, Deus considera nossas motivações com aquilo que pedimos. Deus julga por que estamos orando e para que servirá aquilo que Ele nos dará. Deus conhece nossas motivações e sabe quando nossos pedidos são egoístas e interesseiros. A boa motivação conduz a pedidos que irão glorificar a Deus e abençoar pessoas. Então, tá aqui, né, pra gente está começando, né, a semana, o segundo dia desse devocional diário, mas a gente já consegue ver o quanto que é importante, né, a gente ser conhecido por Deus, ter uma vida de rotina, né, de oração, ter uma vida de comunhão com Deus, porque à medida que a gente vai sendo mais íntimo de Deus, o Senhor vai conhecendo a nossa voz e nós vamos também tendo uma oração que é produtiva, porque o tema fala que pessoas frutíferas oram funcionalmente, ou seja, não são, como a gente viu agora, não são todas as orações que o Senhor ouve e que o Senhor responde, né? Nós temos que orar, então nós aprendemos que nós precisamos orar em nome do Senhor Jesus, porque Ele é o único capaz de levar as nossas orações a Deus, que foi por Ele e será por Ele que nós conseguiremos chegar aos céus. Então, por meio dEle é que nossas orações têm que ser chegadas a Deus. Primeiro. Segundo, não pode ser qualquer tipo de oração. Não dá para ser aquilo que vem favorecer só a mim, que não vai acrescentar em nada no reino, que não vai acrescentar nada na vida do meu irmão. Então, como o próprio comentário fala, não dá para ser uma oração mesquinha, não dá para ser uma oração egoísta, não dá para eu sempre apresentar eu, minha vida, minha família, sabe assim, meu trabalho, sempre a preocupação voltada para mim. Isso não é uma oração funcional, isso não é uma oração que é atendida, porque o Senhor conhece as nossas necessidades. E à medida que a gente conhece esse nosso Deus, que a gente se aprofunda em conhecer Ele, ter essa intimidade, a gente descobre que Ele cuida de nós, que o que nós temos que fazer é pelos nossos irmãos mesmo. O que nós precisamos apresentar são os nossos vizinhos, são os nossos amigos, as pessoas do nosso trabalho. Então não há motivo para a gente gastar tempo de oração só focado na gente, só focado nos nossos objetivos, nas minhas metas, nos meus planos, só falar de mim e de mim, ficar cansativamente falando de mim, pois o Senhor me conhece, o Senhor te conhece, Ele sabe as nossas necessidades. Quantas vezes a gente vê pessoas, né, que são exemplos de oração e quando a gente está do lado delas, a gente escuta aquela oração boa, gostosa e a gente mal escuta elas falando sobre elas. E à medida que isso acontece, nós também vemos o Senhor realizando os sonhos delas, realizando projetos que glorifiquem o nome dEle na vida dessas pessoas, simplesmente por elas serem um canal de bênção, simplesmente por elas fazerem uma oração funcional e não egoísta. Então, quando você se prostrar, se você ajoelhar, peça em nome do Senhor Jesus e peça pelo outro. Faça uma oração produtiva, faça uma oração de amor, interceda pelo outro. Esqueça de você. Se isso não é um hábito seu, não é um hábito meu, então vamos mudar. A partir de hoje, vamos começar a orar pelos outros. E se você fizer questão de ainda falar de você, fale no finalzinho, mas ore, interceda. Nós temos tantos motivos de orações, nós temos uma nação a clamar, nós temos tantas coisas acontecendo que eu tenho certeza que se a gente for apresentar tudo isso, quando a gente finalizar, a gente vai ver que não precisou falar de nós, que o Senhor mesmo assim não vai deixar de atender. Ah, mas eu não falei, como que o Senhor vai saber? Ele sabe, o Senhor Ele conhece. Então, eu não preciso mais orar por mim? Sim, precisa, não estamos falando sobre isso. Não preciso apresentar meus projetos a Deus? Precisa, é claro que nós precisamos. O que não podemos fazer é deixar de orar, quando orar, sentar
e falar só da gente pro Senhor. Só de nós, só do nosso egoísmo, só das nossas vontades. É isso. Mas vamos continuar assim, colocando toda a nossa vida na mão do Senhor. Mas sempre uma vida de oração, intercessão, que seja dessa forma que o tema aborda pra gente. Uma oração funcional. Amém? Eu gostaria que você orasse comigo. Senhor Deus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos diante de Ti e compartilhando um pouco da Sua palavra, e pedimos que o Senhor venha nos ajudar, Senhor Jesus, a fazer essa oração funcional. Pedimos perdão por muitas vezes, Senhor, nós nos apresentarmos diante de Ti de forma errada, com palavras erradas, com oração errada, com postura errada. Nos perdoe e nos ajude, Senhor. Nos ajude assim a ter esse momento de comunhão, que seja estabelecido do fundo do nosso coração esse desejo, Senhor, de estar com o Senhor, de falar com o Senhor, de conversar, de ouvir a Sua voz, da nossa voz ser reconhecida, Senhor, ser conhecida pelo Senhor. Deus, obrigada, Senhor, por nos orientar, porque o Senhor, quando nos corrige, é porque o Senhor quer, Senhor, que nós venhamos mudar e assim se aproximar mais de Ti. Então, obrigada por Tua correção sobre as nossas vidas, por Teus ensinamentos todos os dias. Obrigada por esses devocionais que têm sido um instrumento de bênção em nossas vidas, têm nos ajudado, Senhor, a crescer espiritualmente para o crescimento também do Teu reino, Senhor. Obrigado por cada um que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor abençoe, dê um dia maravilhoso, que a semana continue sendo boa, que o Senhor abra as portas de emprego, que o Senhor seja o nosso Deus, o nosso guia, Senhor, em tudo que nós formos fazer. Pedimos as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja abençoado, meu irmão, que Deus abençoe você. Amém?